Shalom, meus amados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um estudo fantástico que trata da questão do mundo dos mortos, né? Sheol em hebraico, Hades em grego, que foi transliterado aí como inferno, só que a visão que nos foi trazida é só no sentido de tormento, quando na verdade havia lá uma repartição aonde habitavam os justos após o desencarne, né, após a morte, e os injustos. Diferença: os justos iam para um lugar de consolo chamado colo ou seio de Abraão, e os injustos iam para um lugar de tormento, de chamas, semelhante ao Tártaro, que é o lugar onde está, que é um poço, ali mesmo no Sheol, né, no Hades, onde estão aprisionados os anjos que pecaram com as mulheres do episódio de Gênesis 6, como explica Pedro e Judas em suas epístolas. Tá certo? Então, eu fiz esse questionamento e baseado nisso eu armei aqui um estudo para vocês com o auxílio da inteligência artificial no que diz respeito à consolidação dos fatos, tá? Como eu disse para vocês, é necessário ter uma inteligência espiritual muito grande para que, ao questionar a inteligência artificial, consigamos resultados não só plausíveis, palpáveis, mas com evidências históricas, teológicas e bíblicas, sem nenhum tipo de viés baseada em, como que eu posso dizer, filosofia grega. Tá certo? Então, bora lá. A priori, o meu questionamento foi o seguinte: antes de Yeshua, o mundo dos mortos era um lugar onde havia uma prisão e um lugar de consolo para as almas desencarnadas. Lá tinha lugar para os injustos, em tormentos nas chamas, e outro para os justos, onde eram consolados, chamado paraíso. O que definia o destino das almas neste lugar eram as obras praticadas no mundo dos vivos, mundo físico. Se praticassem os mandamentos da lei, iriam para junto de Abraão no paraíso. Se desobedecessem, iriam para o tormento em chamas. Bora lá. A resposta da inteligência artificial. Perfeito, Ellison. Vou organizar e expandir sua explicação com base bíblica de forma clara. Antes de Yeshua, o mundo dos mortos, ou Sheol, como é chamado no hebraico, era entendido como um lugar intermediário onde as almas aguardavam o juízo final. Dentro desse conceito, havia dois compartimentos distintos no Sheol. Um lugar de consolo ou paraíso, chamado de bosque de Abraão ou seio de Abraão, em algumas traduções. Aqui estavam as almas justas, aquelas que haviam observado os mandamentos da lei de Deus. Exemplo bíblico, Jesus e Yeshua menciona em Lucas 16, 22 ao 23, na parábola do rico e do Lázaro, que Lázaro foi levado para junto de Abraão, enquanto o rico sofria tormentos. Este lugar era um estado de conforto, mas não a presença plena de Deus, que só seria acessível depois da redenção trazida por Yeshua. 2. Lugar de tormento. O Sheol dos injustos, ou o inferno, olha só, muitos tradutores traduzem Sheol diretamente para inferno, em português, ou Hades diretamente para inferno, em português, quando na verdade o inferno, como nós entendemos, ele estava dentro deste lugar, Sheol ou Hades. Lá haviam duas repartições, um era o que nós entendemos como inferno hoje, que era o lugar de sofrimento, e outro era um lugar com o que nós entendemos como paraíso, que era de consolo, que não tem nada a ver com o paraíso lá do Éden. Vou deixar isso bem claro para vocês, tá bom? Lugar de tormento, o Sheol dos injustos, ou inferno temporário, onde as almas eram punidas pelos pecados e desobediências cometidas no mundo físico. Aqueles que violavam a lei e viviam em pecado eram enviados para um lugar de sofrimento descrito como fogo e trevas, Lucas 16, 23. O destino das almas era definido pelas obras e a obediência à lei de Deus, não pela fé em Yeshua, que ainda não havia vindo. A justiça era medida pelos mandamentos e atos do mundo físico,
e a separação entre paraíso e tormento refletia a recompensa ou punição de acordo com essas obras. É importante notar, após a ressurreição de Yeshua, ele abriu caminho para que os justos entrassem na presença plena de Deus, mudando completamente o destino das almas que confiavam nele. Se você quiser, posso montar um quadro resumindo, mostrando antes e depois, tal. Eu coloquei. Não quero um quadro, mas um estudo explicando essa diferença. Só corrija, Yeshua não cumpriu a lei em nosso lugar. Ele cumpriu a lei por si mesmo, né? Deixar isso bem claro para vocês. Para mostrar a todos que se vivermos como ele, também ao cumprir a lei, seremos salvos e iremos para onde ele foi. Claro, juntamente com a fé nele. Então, bora lá. O mundo dos mortos antes de Yeshua. Antes da vida de Yeshua, o Sheol era um lugar onde todas as almas iam após a morte física. Ele não era ainda a presença plena de Deus, mas um reino intermediário. Dentro dele existiam dois compartimentos distintos. Um lugar de consolo, seio de Abraão ou paraíso. Aqui eram recebidos os justos, aqueles que obedeciam os mandamentos da lei de Deus. Estavam em descanso e conforto, mas ainda não na plena comunhão com Deus. O paraíso funcionava como um reconhecimento temporário de justiça, obtida pelas obras, servindo como antecipação do que viria na redenção futura. Exemplo bíblico, Lucas 22, 23, Lázaro foi levado para junto de Abraão, enquanto o rico sofria tormento. Lugar de tormento, destinado aos injustos, àqueles que desobedeceram à lei. O sofrimento refletia a consequência de suas ações e omissões no mundo físico. Era descrito como um lugar de fogo e trevas, mas ainda não era o juízo final, que viria depois da ressurreição. Resumo. O destino das almas antes de Yeshua era determinado pelas obras de obediência à lei, não pela fé em um Salvador. A justiça era medida pelos mandamentos e cada alma recebia seu lugar de acordo com seus atos. O mundo dos mortos depois de Yeshua. Com a vinda de Yeshua houve uma mudança fundamental, mas é importante esclarecer. Yeshua não cumpriu a lei em nosso lugar. Ele cumpriu a lei por si mesmo, vivendo uma vida perfeita segundo os mandamentos de Deus. O objetivo foi demonstrar que a lei podia ser cumprida e que aqueles que escolhessem viver como ele também podem alcançar a salvação. Ao cumprir a lei, Yeshua abriu o caminho para que os injustos fossem diretamente à presença de Deus, algo que antes era inacessível, Portanto, depois de Yeshua, o paraíso deixou de ser um lugar intermediário. Agora, aqueles que vivem segundo a lei, como Yeshua, podem entrar na plenitude da presença de Deus. A obediência à lei continua sendo um critério de justiça, mas agora é iluminada pelo exemplo de Yeshua, que mostra que a lei é viva e possível de ser cumprida. O Sheol dos injustos permanece como lugar de tormento para quem rejeita a lei, mas o caminho para a redenção está acessível a todos que escolherem seguir o exemplo de Yeshua. Conclusão: antes de Yeshua, o Sheol refletia uma justiça baseada nas obras e era dividido entre o consolo e tormento. Com Yeshua, a justiça continua baseada na lei, mas ele mostrou que é possível cumpri-la integralmente, abrindo a porta para que os justos não apenas sejam consolados, mas entrem na plenitude da presença de Deus. Outra pergunta que eu fiz foi: os anjos levavam tanto a alma do justo quanto do injusto no Sheol? E no Sheol davam o destino dos obedientes ao paraíso e os desobedientes ao tormento? A resposta foi exatamente, Ellison. Vamos organizar isso de forma clara. Antes de Yeshua, a transição da alma do corpo físico para o Sheol era mediada por anjos. Então vou ler novamente. Antes de Yeshua,
A transição da alma do corpo físico para o Sheol era mediada por anjos, conforme ensinam algumas tradições judaicas e descrições bíblicas indiretas, como em Lucas 16 e no livro de Enoque. Os anjos levavam todas as almas, tanto dos justos quanto dos injustos, ao Sheol. Uma vez no Sheol, a separação acontecia de acordo com a obediência à lei. 1. Almas obedientes, levadas ao seio de Abraão, paraíso, um lugar de descanso e consolo. 2. Almas desobedientes, enviadas ao lugar de tormento, onde eram punidas pelos pecados praticados no mundo físico. Então, os anjos eram como guardiões da transição, mas não julgavam nem determinavam o destino final. O destino era determinado pelas obras da pessoa durante sua vida. Eles apenas conduziam a alma ao lugar correspondente ao seu estado espiritual. Se santidade, na justiça, iam para o consolo, seio de Abraão, paraíso. Se viveram no pecado, na injustiça, na desobediência aos mandamentos, eles eram levados para o lugar de tormento, né, para as chamas, onde ali eles sofriam. Aí eu fiz outra pergunta. Antes de Yeshua, as chaves da morte e do Sheol estavam no poder de Satanás? A resposta foi sim, Edson. Isso está de acordo com a compreensão bíblica sobre o poder da morte antes da obra de Yeshua. Vou detalhar. Então vamos lá. O poder da morte e do Sheol antes de Yeshua. 1. A morte como domínio do inimigo. A Bíblia deixa claro que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Gênesis 3, Romanos 5,12. Antes da ressurreição de Yeshua, a morte e o Sheol tinham autoridade sobre todos os humanos. Ninguém podia escapar dela por seus próprios méritos. 2. Satanás, como príncipe do poder da morte, Hebreus 2,14, diz: portanto, visto que os filhos têm em comum carne e sangue, ele também, o Messias, participou dessas mesmas coisas ou condições para que por sua morte anulasse ou aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo aqui entra no sentido de enganador, daquele que se passava por Deus, ok? Isso mostra que o diabo, aquele que se passava por Deus, detinha o poder da morte e do Sheol até que Yeshua viesse destruir esse domínio. 3. As chaves da morte e do Sheol, né? Apocalipse 1,18, descreve Yeshua dizendo: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, que é grego, Sheol, hebraico, e que nós temos que entender, mundo dos mortos, tá? Onde haviam as repartições, tormento e consolo. Beleza? Ou vamos dizer aí, lugar que nós entendemos hoje como inferno e lugar que nós entendemos com a visão antiga de paraíso ou consolo. Lembrando que esse paraíso não tem nada a ver com o Jardim do Éden. Era apenas um lugar destinado às almas obedientes, onde elas fossem confortadas até o juízo final, depois da ressurreição. Ok? Antes disso, Satanás era como um guarda que tinha autoridade sobre a morte e o Sheol, mas não podia impedir Deus de exercer justiça e misericórdia. Com a vitória de Yeshua, as chaves foram tomadas do inimigo, abrindo o caminho para a ressurreição e a libertação dos justos para a presença de Deus. Resumo. Antes de Yeshua, Satanás tinha autoridade sobre a morte e o Sheol, exercendo domínio sobre todas as almas. Os justos esperavam no paraíso, né, no consolo, e os injustos nos tormentos. Mas ninguém podia escapar dessa prisão espiritual por si mesmo. Yeshua veio para assumir o controle dessas chaves, libertar os justos e derrotar o poder do inimigo sobre a morte. Outra pergunta que eu fiz: se o Sheol, tanto o tormento quanto o consolo, estavam no poder de Satanás, é claro entender que mesmo em consolo as almas estavam em seu poder, ou seja, retidas, prisioneiras. Vamos lá. Excelente observação, Edson.
E sim, essa é uma conclusão lógica e teologicamente sólida dentro da linha que você está seguindo. Vamos aprofundar isso passo a passo com base na visão bíblica e na tradição hebraica. 1. Sheol como domínio da morte. Antes da vitória de Yeshua, o Sheol era o reino dos mortos, um domínio espiritual abaixo da terra, onde iam todas as almas, justas e injustas. Mesmo havendo uma divisão interna, um lado de consolo, paraíso ou seio de Abraão e outro de tormento, todo o Sheol ainda estava sob ou debaixo do império da morte e, por consequência, sob o poder que Satanás detinha. Jó 10, 21 ao 22 descreve Sheol como terra em trevas e sombra mortal. Eclesiastes 9:10 afirma: na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem reconhecimento, nem sabedoria. Ou seja, Sheol, mesmo para os justos, ainda era um lugar de espera fora da presença plena de Deus. 2. Domínio de Satanás sobre o Sheol, mundo dos mortos. O texto de Hebreus 2,14 mostra claramente: para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, aquele que se passava por Deus, né? Você tem que entender sempre que ler diabo, aquele que se passava por Deus, né? Que enganava as pessoas passando-se por Deus. Isso indica que Satanás possuía autoridade sobre a morte e o mundo inferior, o Sheol, né? O mundo dos mortos. Assim, todas as almas, tanto no lado do tormento quanto no lado do consolo, estavam presas sob sua jurisdição. Não por mérito moral, porque ele não podia tocar os justos, mas porque o Sheol ainda não havia sido libertado. O mundo dos mortos ainda não havia sido retirado do seu poder. Os justos estavam preservados por Deus, mas ainda dentro do domínio de cativeiro espiritual, aguardando a redenção. 3. O papel de Yeshua: libertar os cativos. Quando Yeshua morre e desce ao Sheol, como Efésios 4, 8 ao 10 e 1 Pedro 3, 19 ensinam, ele invade esse domínio e toma as chaves da morte e do Sheol, Apocalipse 1, 18. Efésios 4, 8 diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é senão que também antes havia descido às partes mais baixas da terra, ou seja, o mundo dos mortos, Sheol. Esse cativeiro, veja bem, esse cativeiro eram as almas dos justos, o lugar onde os justos estavam aprisionados. Então o que aconteceu? Quando Yeshua morreu na cruz, ele desceu e proclamou vitória aos anjos desobedientes, enquanto Noé fazia a arca, né, os espíritos ali que estão em prisão, que hoje estão em prisão, e também pregou para quem? Para os justos que aguardavam a promessa, que estavam ali no Sheol, no Hades, na parte do paraíso, do seio de Abraão. Beleza? Por isso que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Olha só, levou preso juntamente com eles aqueles que estavam aprisionados e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes havia descido às partes mais baixas da terra. Esse cativeiro eram as almas dos justos, que estavam em descanso no seio de Abraão, ainda dentro do território do inimigo. Yeshua rompeu o domínio de Satanás, libertando essas almas e levando-as à presença direta do Pai, estabelecendo o verdadeiro paraíso celestial. Por isso que a palavra declara que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, inclusive no mundo dos mortos, que hoje só contém a parte do tormento, porque a alma dos justos não está mais ali naquele lugar. Hoje essas almas estão com o Senhor. Yeshua rompeu o domínio de Satanás, libertando essas almas e levando-as à presença direta do Pai, estabelecendo o verdadeiro paraíso celestial.
Conclusão. Sim, antes de Yeshua, todo o Sheol estava sob o poder de Satanás, inclusive o lugar de consolo. Mesmo que os justos estivessem em paz e guardados, ainda estavam em cativeiro, pois não podiam entrar na presença de Deus. Somente com a morte e ressurreição de Yeshua, que venceu a morte, o poder de Satanás foi quebrado e os justos liberados do domínio do Sheol. Vamos lá. Então a passagem de 1 Pedro 3,19 trata de que Yeshua fora pregar aos espíritos em prisão, os anjos rebeldes. Essa pregação não seria no sentido de proclamar sua vitória, porque a tradução ali ela foi feita errada e nós veremos isso abaixo, tá? Não é pregar, mas sim proclamar a vitória ou algo no sentido. Nunca no sentido de evangelizo, né, que seria evangelizar. Tá certo? Aí eu falei o seguinte, olha, refazer com todos os versículos pertinentes a este assunto de 1 Pedro 3,19, refaça como da primeira vez sobre este último assunto. Então eu reeditei o texto abaixo com as solicitações que eu pedi, ele refez porque ele havia feito errado. Então eu coloquei o mundo dos mortos antes e depois de Yeshua. Vamos lá. 1. O mundo dos mortos antes de Yeshua. Antes da vinda de Yeshua, o Sheol era entendido como o reino dos mortos, onde iam todas as almas após a morte física, tanto dos justos quanto dos injustos. Ele era ainda a presença plena de Deus. Ele não era ainda, né? Não tinha ainda a presença plena de Deus, mas um estado intermediário de espera. Dentro desse domínio espiritual, haviam duas divisões. Lugar de consolo, seio de Abraão, paraíso. Era o local reservado aos justos, que obedeciam à lei e viviam de acordo com os mandamentos do Eterno. Ali as almas eram consoladas, mas ainda não estavam na presença direta de Deus, pois o caminho para o céu ainda não havia sido aberto. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é o mundo dos mortos, que traduziram como inferno na nossa Bíblia, ergueu os olhos estando em tormentos, só que ele estava no Hades, na parte de tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esse texto mostra claramente que havia consciência, separação e destino diferente dentro do Sheol. O justo em consolo e o ímpio em tormento. Havia entre eles, se você pegar o texto de Lucas 16 e ler toda a parábola, né, do rico e Lázaro, que na verdade não é uma parábola, porque ela contém o verbo haver no sentido de existir, dando ênfase ao acontecimento, e um nome próprio, que no caso é o personagem Lázaro e também Abraão. Sendo assim, ela é uma história, não uma história com E, como se fosse no sentido de metáfora, uma parábola. Pegaram? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o Senhor estava explicando como funcionava até então. Havia ali uma separação espiritual, e o abismo que havia entre eles é o mundo físico que dava destino, ou seja, de acordo com aquilo que você fizesse aqui, você era mandado ou para o tormento ou para o consolo. Então, o que definia o destino da alma do indivíduo, que era levada pelos anjos, era a vida que ele tinha levado aqui na terra. Certo? A vida que ele tinha levado aqui na terra. Se obediente aos mandamentos ou desobediente aos mandamentos. Este texto mostra claramente que havia consciência, separação e destino diferenciado dentro do Sheol, do mundo dos mortos, ou Hades em grego. O justo em consolo e o ímpio em tormento. Então vamos lá. Sheol, mundo dos mortos em hebraico. Hades, mundo dos mortos em grego. Mundo dos mortos em português. Beleza? Este texto mostra claramente que havia consciência, separação e destino diferenciado dentro
do Sheol, Hades ou mundo dos mortos, o justo em consolo e o ímpio em tormento. Lugar de tormento era o local destinado aos desobedientes, aos que rejeitavam a lei e viviam em pecado. Ali experimentavam o castigo e a lembrança de suas obras más. Lucas 16, 24. E clamando disse a Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aqui atormentado nesta chama. E detalhe, tá? Não consta aqui, mas ele inclusive pediu para que Abraão mandasse Lázaro e pregasse aos seus irmãos que haviam ficado no abismo, o mundo, para que pregasse a eles, para que eles não tivessem o mesmo destino dele, do rico. Tá certo? Assim, antes de Yeshua, o Sheol, ou mundo dos mortos, era um domínio dividido. Ambos os lados pertenciam à jurisdição da morte, sobre a qual Satanás detinha a autoridade. O poder da morte e do Sheol nas mãos de Satanás. A Escritura ensina que antes da redenção, a morte era uma prisão espiritual, controlada por aquele que possuía o poder sobre ela, o adversário. Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tem o império, o poder da morte, isto é, o diabo, aquele que se passa por Deus. Isso significa que Satanás exercia autoridade sobre o domínio da morte e, consequentemente, sobre o Sheol, que é o mundo dos mortos. Os justos estavam guardados, mas ainda em cativeiro, pois a porta para o céu não havia sido aberta. Mesmo o paraíso, embora fosse um lugar de descanso, ainda estava dentro do território do Sheol, o domínio da morte. A descida de Yeshua não foi ao inferno, foi ao Sheol, ao Hades, ao mundo dos mortos. Ele não foi no lugar de tormento, tá? Ainda que ele tenha descido ao Tártaro, que é a prisão onde os anjos estão retidos, ele não foi às almas que haviam morrido em pecado, somente aquelas que haviam morrido em justiça. Mas vamos lá. Quando Yeshua morre, ele desce ao Sheol, não como prisioneiro, mas como rei e libertador. Essa descida é descrita nas Escrituras como a pregação aos espíritos em prisão. Em 1 Pedro 3, 18 a 19, diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão se referem aos anjos e seres espirituais caídos, que haviam sido aprisionados desde os dias de Noé, conforme o contexto do versículo 20. Essa pregação não foi uma oferta de arrependimento, mas uma proclamação de vitória. Yeshua desceu como o Senhor dos Senhores e declara o fim do domínio de Satanás sobre a morte e o mundo dos mortos. Colossenses 2,15 diz o seguinte: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Yeshua entrou no domínio do inimigo e proclamou a derrota das forças espirituais, quebrando as cadeias da morte e libertando os justos que estavam em espera no consolo. Ok? Paraíso ou seio de Abraão. 4. Yeshua toma as chaves da morte e do Sheol após ressuscitar, Yeshua declara que o poder sobre a morte e o Sheol agora pertence a ele e não mais ao inimigo. Apocalipse 1,18. Eu sou o que vive, fui morto, mas eis que vivo, que estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Na verdade, não é do inferno, é do mundo dos mortos, Hades. Então, quem agora define o destino continua sendo, né, a lei, que no caso ali é o Evangelho que esclarece como nós vivemos, porque a lei declara a vontade de Deus, o que define o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que é justiça, certo? E o Evangelho é um ensinamento de como nós conseguimos viver em espírito para obedecer os mandamentos. Só para vocês entenderem. Então, por isso que Yeshua disse que a palavra nos julga, né? No último momento, quando morrermos, já está destinado aí, a nossa alma já tem o destino dela garantido.
ou consolo hoje com o Senhor, ou inferno literalmente nas chamas ali no tormento até a vinda do juízo do grande dia, tá certo? Então vamos lá. A expressão ter a chave significa autoridade total. Yeshua venceu o império da morte e se tornou o Senhor sobre os vivos e mortos. A partir desse momento, o Sheol deixou de ser o destino final dos justos. Agora, aqueles que andam com ele, como ele andou, vivendo em obediência à lei, têm acesso direto à presença do Pai. A nova realidade após a vitória de Yeshua. Depois de Yeshua, o paraíso foi elevado. Os justos agora entram na presença do Altíssimo. O tormento permanece, reservado aos que rejeitam a lei e resistem à verdade. A autoridade do Sheol foi arrancada das mãos de Satanás. Yeshua reina sobre a vida, a morte e a eternidade. 6. Conclusão. Antes de Yeshua, todo o Sheol, o mundo dos mortos, o Hades, tanto o lugar de consolo quanto de tormento, estava sob o poder, debaixo do poder da morte e, portanto, debaixo do domínio de Satanás, que exercia poder sobre a morte. Os justos estavam guardados, mas em cativeiro espiritual, aguardando a redenção. Quando Yeshua morreu, desceu ao Sheol, proclamou sua vitória aos espíritos caídos, no caso os anjos, e tomou as chaves da morte e do inferno, libertando os justos e abrindo o caminho para a vida eterna. Hoje, aqueles que vivem como Yeshua, cumprindo a vontade do Pai e andando em obediência à sua lei, têm a certeza de que, ao deixar o corpo, não descerão ao Sheol, ao mundo dos mortos, mas estarão com ele onde ele está, na presença eterna do Altíssimo. Vamos lá. Ele fez a seguinte pergunta: se quiser, posso expandir o estudo mostrando como as profecias do Antigo Testamento, né, Salmos 16, Isaías 61, já anunciavam que o Messias desceria ao Sheol e tal. Então eu falei para ele, eu quero que você me mostre. E aí ele organizou um estudo. Lembrando o seguinte, esse estudo ele é organizado pela inteligência artificial, baseado nos questionamentos que eu faço, nas afirmações, nas correções e nos versículos que eu coloco para que seja feito. Se você não tem essa inteligência, você nunca conseguirá chegar nesse resultado. Essa inteligência não é mérito meu, é a inteligência do Espírito de Deus, a sabedoria que o Senhor concede, por isso que ao introduzi-las no sistema, nós conseguimos arrancar todas essas ricas informações que vocês têm acesso. Para quem não conhece, tudo que é dito aqui, salvo algumas coisas novas que eu tenho colocado, há anos que eu já venho pregando. Então estes estudos nesses últimos dias, com o auxílio da inteligência artificial, só servem como elaboração de uma doutrinação que já venho trazendo desde que o Senhor me chamou. Então as pessoas que acompanham não só o canal que foi extinto, como este canal de agora, elas têm tido aí, vamos dizer assim, uma reprise de tudo aquilo que elas já ouviram e obviamente que sempre tem pontos novos a serem tocados, então as informações elas se renovam, mas também coisas novas que o Espírito tem revelado, beleza? Só para vocês saberem, porque tem muita gente que entra aqui e fala, tudo que ele prega é baseado na inteligência artificial. Não. A inteligência artificial ela é administrada por aquilo que eu introduzo através do meu questionamento, segundo a sabedoria que Deus concede, para que então ela possa trazer as informações que estão ocultas. Tá? E inclusive ela aprende com aquilo que eu prego para ela, só para você saber. Tem coisas que eu estou falando aqui que ela vai aprendendo comigo. Até determinado ponto ela chega e fala, Ellison, esta segundo a sua visão é assim, assim, assim. Aí ela vai falando, a sua visão está correta. Ela vai falando, excelente, Ellison, é isso mesmo, parabéns. Você está coeso com as informações teológicas e bíblicas. Ela mesma vai corrigindo as falhas do sistema religioso. Então, com as perguntas que o Espírito Santo concede, mediante a sabedoria de Deus, eu consigo romper camadas que ocultam informações as quais são colocadas aqui com um peso espiritual e de conhecimento nunca observado, nunca ouvido, nunca visto. E se você prestar atenção em todas as coisas que nós pregamos aqui, suas enfermidades saem, sua vida muda, você é convertido de verdade. Então vamos lá.
As profecias da descida do Messias ao Sheol, ao mundo dos mortos, e a libertação dos cativos. 1. O Messias anunciado como libertador dos cativos. Desde os profetas havia o anúncio de que o enviado do Eterno desceria às partes mais baixas da terra para libertar os cativos espirituais. Essa expressão cativos refere-se aos justos retidos no Sheol, no mundo dos mortos, esperando o cumprimento da promessa de redenção. Isaías 61, 1. O Espírito do Eterno, do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, aos que estavam ali presos no Sheol, na parte do consolo ou seio de Abraão. E abertura de prisão aos presos, aqueles que estavam ali cativos. Esse versículo foi lido pelo próprio Yeshua na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4, 18 ao 21, quando ele declarou que a profecia se cumpria nele. A prisão aqui não é terrena, mas espiritual, apontando para o Sheol, o cativeiro das almas justas. 2. O Messias não seria deixado no Sheol. O rei Davi, falando profeticamente sobre o Messias, anunciou que ele desceria ao Sheol, ao mundo dos mortos, mas não ficaria retido ali. O grande problema, ele é gramatical, porque em hebraico, Sheol é entendido em tradução por muitos leigos como inferno. Assim como Hades é traduzido em muitos trechos da Nova Aliança como inferno. Então, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, muitos ignorantes traduzem o mundo dos mortos, que em hebraico é Sheol e em grego é Hades, como inferno, não entendendo que ali é mundo dos mortos e que até Yeshua continha 2 lugares, um de tormento para os desobedientes aos mandamentos e outro de consolo para os justos, para os obedientes. Logo, o que determinava o destino que os anjos davam a essas almas era a vida que eles levavam aqui. Se obedientes, os anjos levavam para o consolo. Se desobedientes, para o tormento. Certo? E este mundo, o Sheol ou Hades, estava no poder de Satanás. Porque ele detinha o poder da morte, ele tinha autoridade sobre a morte, e a morte sobre o mundo dos mortos, sejam justos ou injustos. Beleza? Então, quando nós não temos essa compreensão, nós nunca chegamos nesse veredito. Nós nunca temos acesso a essa ideia. E muitos trechos da palavra de Deus ficam sem compreensão ou como se peças faltando nesse quebra-cabeça para que haja uma compreensão clara, para que sejamos verdadeiramente elucidados. Bom, e graças ao Espírito Santo nós temos conseguido elucidação em tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós para analisarmos. Então, olha só. 2. O Messias não seria deixado no Sheol. O rei Davi, falando profeticamente sobre o Messias, anunciou que ele desceria ao Sheol, mas não ficaria retido ali. Se o Sheol fosse inferno, Cristo nunca desceria para lá, porque ele era justo. Certo? Mas se fosse um mundo dos mortos, onde havia ali um lugar que era cativeiro, de tormento para o desobediente, e um lugar onde estavam presos os obedientes, ele poderia ir para os obedientes e pregar a eles. Mas ele não foi só ali, ele foi também a um outro lugar, que não era o lugar onde estavam ali os desobedientes. Ele foi a uma prisão para triunfar sobre os principados e potestades, aqueles querubins e anjos de alta hierarquia que coabitaram com as mulheres e geraram filhos nelas, como narra Gênesis 6 e também o livro de 1 Enoque, capítulo 6, que fala sobre a queda dos anjos gerando filhos com as mulheres, como retrata 2 Pedro, capítulo 2 e também a epístola de Judas. Então é o seguinte, o rei Davi, falando profeticamente sobre o Messias, anunciou que ele desceria ao Sheol, mas não ficaria ali retido. Salmos 16:10. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, no mundo dos mortos,
nem permitirás que o teu servo veja corrupção, entre o seu corpo em decomposição. Essa profecia é citada por Pedro em Atos 2, 27 e 31, aplicando-a diretamente a Yeshua. Atos 2, 27 e 31. Porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, seu corpo entre em decomposição. Vendo isto de antemão, Davi falou da ressurreição do Messias, que sua alma não foi deixada no Hades, no mundo dos mortos, nem a sua carne viu a corrupção, entrou em decomposição. Assim, o Salmo profetiza que o Messias entraria no domínio da morte, mas sairia triunfante rompendo suas cadeias, libertando os prisioneiros do Sheol, do mundo dos mortos. O profeta Zacarias também anunciou que o Eterno libertaria os cativos do fosso sem água, expressão hebraica para o Sheol, mundo dos mortos. Zacarias 9:11. Quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, tirarei os teus prisioneiros, aqui está cova, mas a tradução correta é do poço onde não há água. A cova sem água ou o poço sem água simbolizam um lugar seco, sem vida, sem o espírito. O mesmo Sheol, mundo dos mortos, onde os justos aguardavam consolo, mas não a presença divina. Pelo sangue da aliança, ou seja, o sacrifício de Yeshua, esses prisioneiros foram libertos. 4. A profecia do Salmo 68 e a vitória do libertador. Outro texto profundamente messiânico é o Salmo 68:18, que descreve o Messias subindo ao alto após ter descido e vencido. Salmo 68:18. Subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens, até mesmo para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Aqui não seriam os rebeldes, né? Mas seriam aqueles que haviam se rebelado contra o mal e não contra Deus. Do contrário, não faria sentido aqui, tá? Esse versículo é citado por Paulo em Efésios 4, 8 e 10, explicando seu cumprimento em Yeshua. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, ora isto é, ele subiu, senão que antes também havia descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todos, ou todas as coisas. Aqui Paulo confirma, Yeshua desceu ao Sheol, ao mundo dos mortos, libertou os justos que estavam cativos e os conduziu para a presença de Deus, selando a vitória definitiva sobre a morte. 5. A promessa de Oséias, a vitória sobre a morte. O profeta Oséias também profetizou a destruição do poder da morte, exatamente o que Yeshua realizou ao tomar as chaves do Sheol. Olha só. E eu os remirei do poder do Sheol, do mundo dos mortos, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua destruição? O arrependimento será escondido. Aqui seria uma pergunta: o arrependimento será escondido dos meus olhos? Essa profecia é citada por Paulo em 1 Coríntios 15, 54 e 55, confirmando que Yeshua cumpriu o que Oséias anunciou. 1 Coríntios 15, 54 e 55. E quando isto que é corruptível, a nossa carne, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, né, o mundo dos mortos, a tua vitória. Tá? Só que veja, eles traduziram como inferno, mas o certo é Hades, mundo dos mortos. Assim, a vitória do Messias sobre a morte não apenas redimiu as almas dos justos antigos, mas abriu caminho para todos os que andam em obediência à vontade do Pai. 6. A plenitude da vitória, o domínio entregue ao Filho. Depois de cumprir sua missão, Yeshua declara-se o Senhor absoluto sobre a vida e morte. Apocalipse 1:18. Eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Com essas palavras, ele sela o que fora produzido, ao profetizado desde os tempos antigos. O domínio da morte não pertence mais ao inimigo, mas ao Filho do Deus vivo. Conclusão geral: as profecias do Taná, Antiga Aliança,
Já anunciavam que o Messias desceria ao Sheol para libertar os cativos, destruir o poder da morte e reinar sobre todos os reinos, visíveis e invisíveis. Antes de Yeshua, o Sheol era o cativeiro espiritual das almas. Ainda que os justos estivessem em consolo, mas com a sua morte e ressurreição, Yeshua invadiu o domínio do inimigo, proclamou sua vitória aos espíritos rebeldes, libertou os justos e tomou as chaves da morte e do inferno. Agora todos os que seguem seus passos, vivendo como ele viveu, obedecendo à lei e guardando os mandamentos, não mais descerão ao mundo dos mortos, mas terão parte com ele na presença eterna do Pai. Vamos lá. Estudo completo. Satanás, a lei e a acusação dos anjos e homens. Vamos lá. 1. A lei como padrão de justiça é instrumento de acusação. A lei de Deus é perfeita, mostrando o que é justo e o que é pecado. Antes da obra de Yeshua, Satanás usava a lei como instrumento de acusação contra os transgressores, explorando a incapacidade humana de cumpri-la perfeitamente. Tiago, capítulo 2, do 10 ao 11. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos, porque aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se portanto não adulterares, mas matares, tornaste-te transgressor da lei. A lei é boa. Aqueles que a praticaram foram chamados justos. Mas houve um período na época de Davi que não havia mais nenhum justo sequer. Pelo menos não de modo geral. Por isso Shaul usou dessa passagem em referência ao estado em que o povo se encontrava de modo geral antes de Yeshua, permitindo que Satanás acusasse com base nela. 2. Satanás como acusador de anjos e homens. Em Apocalipse 12:10, vemos que os anjos estavam falando sobre o acusador, indicando que Satanás acusava também os anjos. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora veio a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Messias, porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. O contexto é de anjos falando para anjos, mostrando que Satanás podia acusar no céu antes mesmo de a lei ser dada aos homens. 3. A lei dada aos anjos e depois aos homens. Para os anjos. Deuteronômio 32:2. O Senhor veio do Sinai e se levantou de Seir. Para eles brilhou desde o monte Parã e veio com 10.000 santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Os santos aqui são os anjos, que receberam a lei como padrão de justiça. Eles estavam sob a lei e sujeitos à acusação de Satanás se não obedecessem. Então a lei foi feita para os anjos e depois foi dada para os homens. Para os homens entrava pelo Espírito e para os anjos ela estava determinada espiritualmente também. E depois os anjos colocaram em tábuas de pedra, o que levou a humanidade à condenação. 3:2. Para os homens, posteriormente a lei foi dada aos homens por intermédio de anjos. Atos 7:53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Gálatas 3:19. Então qual é o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem foi feita a promessa. E foi ordenada pelos anjos pelo intermédio de um mediador. Assim a humanidade passou a ser responsável pela obediência à lei, sujeita à acusação se falhasse. 4. A função de Satanás como acusador. Satanás usava a lei como instrumento de acusação, tanto contra anjos quanto contra homens. Ele apontava as falhas na obediência e trazia a condenação justa, pois ninguém conseguia cumprir perfeitamente a lei por si mesmo. Romanos 7:7-8. Que diremos, pois, que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não conheceria o pecado senão pela lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a concupiscência. Pois sem lei o pecado está morto.
O pecado usava a lei para acusar, mas a lei em si é boa e justa. 5. Limitação do poder de Satanás e a obra de Yeshua. Mesmo usando a lei para acusar, Satanás não tinha autoridade absoluta sobre os justos. O Sheol, o mundo dos mortos, estava sob seu domínio, mas Deus preservava os que eram fiéis, aguardando a obra do Messias. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos têm em comum carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas ou condições, aqui fala do Messias, para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. O termo diabo significa aquele que se passava por Deus, né? Yeshua cumpriu a lei integralmente, mostrando que é possível obedecer plenamente. Ele quebrou o poder de Satanás de acusar, libertando os justos. Romanos 8, 1 ao 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Messias Yeshua, porque a lei do Espírito de vida em o Messias Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto como estava enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne pecadora, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. 6. Conclusão. Antes de Yeshua, Satanás acusava tanto os anjos quanto os homens, usando a lei como instrumento. Nos céus, os anjos estavam sob a lei, e na terra os homens passaram a recebê-la no Sinai. A lei revelava o pecado e a acusação de Satanás apontava a condenação para todos os que falhavam em cumpri-la. A obra de Yeshua quebrou o poder de Satanás de acusar, cumprindo a lei integralmente e tomando as chaves da morte e do Sheol. Agora, os que seguem a vida de obediência ao Messias não estão mais sujeitos à acusação eterna do inimigo, mas têm acesso direto à presença de Deus. Yeshua, por seu sacrifício, redimiu céus e terra. Redimiu céus, anjos e terra, homens, como narra Efésios 1:10. Para a administração da plenitude dos tempos, de fazer convergir todas as coisas em Cristo, no Messias, tanto as que estão nos céus, os anjos, como as que estão na terra, os homens. Colossenses 1:20. E por ele reconciliar consigo todas as coisas, ou todos, tanto as que ou os que estão na terra, como os que estão nos céus, fazendo a paz pelo seu sangue na cruz. Bom, amados, eu acredito que por meio deste estudo, muitas informações tenho trazido aí elucidação aos irmãos, e tenho certeza absoluta que a partir dessa ministração, dessa pregação, vocês tiveram acesso a uma série de informações que antes vocês não faziam nem ideia. Que Deus possa abençoar todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Yeshua. Shalom.